Olá, eu sou o Bogian, sou diretor de benefícios do Núcleos, e o objetivo principal deste vídeo é de levar informações a todos os participantes do Núcleos. Nossa prática anterior à pandemia eram as palestras, as reuniões nas patrocinadoras, mas por razões de segurança, estamos migrando, iniciando hoje essa forma de comunicação através de vídeo. Hoje nós iremos tratar das alterações do regulamento. Isso se deu por conta da publicação que fizemos recentemente, onde publicamos um comunicado que detalha as alterações do plano, as alterações do regulamento, e mostra como é, lá nesse comunicado, mostra como é e como vai ficar o regulamento do plano. Tá? Naturalmente, em toda mudança surgem dúvidas, isso é muito comum, mas pretendemos saná-las, talvez não só com este vídeo, mas também através dos nossos canais de atendimento. Então, sem me alongar muito, hoje nós contamos com a ilustre presença da nossa assessora atuarial, a professora Andréa Vanzilota, que nos auxiliou na elaboração das alterações do nosso regulamento, na alteração do nosso regulamento do PBB. Então, Andréa, você é muito bem-vinda, tá? Seja bem-vinda aí ao nosso encontro aqui para estar tentando esclarecer um pouco mais aí para os nossos participantes. Obrigada, Bogian. É um prazer estar aqui. Como você disse, eu participei desde o início desse projeto de alteração do regulamento e acho muito importante que o Núcleo esteja agora disposto a tratar dessas questões, levar esclarecimentos junto ao participante. Eu sei que o vídeo a gente não vai conseguir esgotar todas as dúvidas, mas ele pode funcionar aí como um ponto de partida. A gente vai aqui, tenho certeza, tratar dos principais pontos, mas, eventualmente, se o participante tiver alguma dúvida, claro que ele pode recorrer ao Núcleo através de outros caminhos. Então, eu fico aqui à disposição, você pode me colocar, imagino que você tenha já uma ideia de quais são as principais dúvidas que os participantes do Núcleo têm, e eu estou aqui à disposição para responder no que for possível. Tá bom, André, obrigado. Obrigado, sim, é verdade. Nós temos já assim, algumas dúvidas que é natural que se tenha, que o participante tem, e só repetindo, como você participou da criação desse processo de alteração, então a gente já começa querendo saber um pouco mais, o participante quer saber um pouco mais, o que você pode nos dizer? Quais foram as motivações para ter essa alteração de regulamento? Não é muito comum você ter alteração em regulamento, mas, vez ou outra, acontece. Nesse caso, quais foram assim, as motivações que tivemos para estar fazendo essas alterações? Bem, sem dúvida nenhuma, Bogian, o principal motivo para essa alteração de regulamento foi a publicação da resolução CGPAR 25, no final de 2018, pelo antigo Ministério do Planejamento. Hoje está tudo ali condensado no Ministério da Economia. Mas lá no final de 2018 saiu essa resolução de número 25, imagino que alguns participantes já ouviram falar dessa resolução, e ela estabeleceu uma série de diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais no que diz respeito ao patrocínio de planos de benefício de previdência complementar. Então, exatamente o caso das empresas patrocinadoras do Núcleo, que são ligadas à União. Então, essa resolução, ela trouxe ali uma série de providências que precisavam ser tomadas pelas entidades que administram esses planos, junto com as respectivas patrocinadoras. Dentre essas principais exigências, o que a gente pode colocar primeira delas é o fechamento dos planos de benefício definido, que é o caso exatamente do Núcleos. O Núcleos era talvez uma das poucas entidades com plano BD aberto, ainda aceitando novas inscrições. Isso agora
não vai mais ser possível no momento em que essas alterações forem aprovadas. A criação de novos planos, porventura, qualquer novo plano criado a partir de agora, obrigatoriamente na forma de contribuição definida, os planos CDs. Dentro dos planos BDs, o cálculo do benefício tem que considerar pelo menos a média de 36 salários, lembrando que o Núcleos, a regra atual, faz a média de 12 salários, essa média vai ter que ser aumentada para 36 salários, isso é uma exigência da CGPAR, e a adoção de valor hipotético para o benefício INSS. Então, não vai mais se poder usar o valor real concedido pelo INSS. Agora, na prática, no próprio Núcleos, a maior parte das pessoas, quando se aposentam, acaba sendo com um cálculo hipotético, porque já eram aposentadas pelo INSS, mas havia previsão no regulamento de que, ocorrendo simultaneamente as duas aposentadorias, o Núcleos, então, usaria o valor real calculado pelo INSS. Isso não vai mais ser possível, vai ter que se adotar um benefício hipotético. Então, assim, num resumo bem resumido mesmo, essas são as principais alterações trazidas por força de legislação, pela CGPAR 25. Ok, Andréia. Então, mas a gente está vendo que é uma resolução de final de 18, né? Quando que efetivamente você acha que entra em vigor, que essas alterações elas entram em vigor? Porque nós estamos já aí no início, né, ou meado de 21. Você acha que para quando que essas alterações aí entram em vigor? Bem, pela lei, qualquer alteração regulamentar nos fundos de pensão só pode entrar em vigor após a aprovação da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão que fiscaliza as entidades de previdência. Então, atualmente, o Núcleos ele está na fase do pré-envio à Previc, que contempla justamente a divulgação das alterações aos participantes e assistidos. Pela norma, antes de encaminhar a Previc, é preciso disponibilizar isso para conhecimento dos participantes. Então, o Núcleo se encontra nessa fase. Terminado esse prazo, né, existe um prazo para você deixar ali em divulgação para os participantes, isso, então, o Núcleo vai preparar todo o processo para encaminhar a Previc. A Previc, ela vai analisar, eventualmente ela pode fazer algum questionamento ao Núcleos e, finalizada essa etapa, então, ela vai publicar uma portaria. É só com a publicação dessa portaria, aprovando as alterações, é que elas poderão entrar em vigor. No regulamento, inclusive, convencionou-se chamar essa data de aprovação, ou seja, a data de publicação da portaria. Então, ela vai ser uma data importante, né? Tudo que acontecer antes da data de aprovação e o que acontecer após a data de aprovação. Então, essa questão. Acredito eu que aí no segundo semestre, até pelos prazos que a Previc ela coloca para análise, é bem provável que no segundo semestre o Núcleos tenha isso de fato aprovado e possa implementar as alterações. Mas, obviamente, depende do ritmo de análise da Previc. André, outra dúvida muito frequente é em relação ao fechamento do plano para novas inscrições, tá? Essa talvez seja a dúvida número 1 de todo participante, né? Alguns participantes acreditam, inclusive, que não entrando novos participantes no plano, né, isso poderia afetar o funcionamento do plano. Pode explicar um pouco sobre isso? Posso sim, Jean. Essa dúvida, inclusive, ela é muito comum, porque os participantes, né, e assistidos, eles costumam, às vezes, misturar um pouco os conceitos de previdência social com previdência complementar. Esse raciocínio, essa preocupação com novas contribuições, ele faz sentido quando a gente trata de previdência pública, em que se adota um regime financeiro de repartição simples, que é um regime de caixa, em que não há formação de reservas. Esse regime não pode ser adotado nos planos de previdência complementar para a garantia de aposentadorias. Então,
quando a gente fala em fundos de pensão, quando a gente fala num plano como núcleos, ele pressupõe a formação de patrimônio para garantia dos benefícios, motivo pelo qual o núcleos tem o patrimônio no montante que tem. Então, o fechamento do plano por si só não coloca em risco esse pagamento, porque entende-se que o participante na fase de ativa, ele está numa fase de acumulação. Aquela contribuição, de alguma forma, está sendo reservada, daí o nome reservas matemáticas, está sendo reservado para pagar o benefício dele lá na frente. Então, o fechamento do plano, ele não é o fechamento em si que colocaria em risco um eventual pagamento futuro. Tanto é que a gente tem no mercado vários exemplos de planos fechados há décadas e que se encontram pagando benefício, alguns, inclusive, até superavitários. Então, essa questão, os participantes podem ficar tranquilos, porque isso não vai colocar em risco o pagamento do benefício deles. Que bom, né? Muito bom ter esse posicionamento, né? Saber essa dinâmica toda. E quanto aos aposentados e pensionistas, precisam ter alguma preocupação com relação tem algum motivo para ficarem preocupados com essa situação aí de fechamento de plano? Não, na verdade, quem já se encontrar recebendo benefício na data de aprovação, né, lembrando que a data de aprovação é o nome que vai ser dado ao dia de publicação da portaria, as pessoas que já estiverem aposentadas ou recebendo pensão, elas continuarão recebendo os mesmos valores sem nenhum tipo de alteração, tá? Nada muda para esse grupo. Então, não vai ser recalculado o benefício, não vai acontecer nada com eles vão continuar recebendo normalmente, assim como aconteceu com o INSS, quando foi promulgada a reforma da Previdência, quem já estava aposentado continuou recebendo normalmente. Então, a atenção que precisa ter, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, tenho certeza, as pensões, as novas pensões. Então, pessoas já aposentadas que vierem a falecer depois da data de aprovação, as pensões estarão sujeitas às novas regras. Se for o caso, a gente vai ver que a pensão também foram poucas as alterações relacionadas à pensão. Então, é o único parêntese que eu faço, mas, de modo geral, as pessoas não precisam se preocupar quem já está aposentado. Elas não serão afetadas de forma significativa. Você sabe que na nossa posição de diretor e também o nosso perfil, que está sempre em contato com o participante, essa é uma dúvida muito comum, né? Você escuta muito o assistido, né? No caso, o aposentado, te ligando, falando: pô, Jean, isso não vai mexer no meu benefício, não, né? Claro que a gente conhece aí as alterações e tranquiliza o aposentado dessa forma. Mas tem um outro grupo, André, agora avançando um pouco mais, tem um outro grupo de participantes que eles já podem se aposentar, mas continuam trabalhando, né? Quanto a esse grupo de empregados, como que fica a situação deles? Esses participantes, Jean, a gente chama de elegíveis, eles têm todas as condições para aposentadoria, a única que ele não tem ainda é a perda do vínculo. Nesse caso, eles serão considerados como direito adquirido pelo núcleo e terão direito às regras antigas. Então, ninguém precisa sair correndo para se aposentar pelo núcleo como uma forma de garantir a regra antiga, porque se na data de aprovação você já tiver todas as condições para um benefício pleno, né, dependendo do tipo de benefício, se é especial, tempo de contribuição ou por idade, se você tiver todas as condições para aquele benefício, pode ficar tranquilo que a qualquer momento que você se aposentar, mesmo que seja anos depois, você vai ter direito às regras antigas, se for o seu desejo que o benefício seja calculado dessa forma. Já é um direito dele, né? Um direito adquirido antes, né? Uhum. Bom, também tem por conta dessa alteração, André, também há um questionamento muito grande quanto à contribuição. Essas alterações no regulamento vai afetar alguma coisa na contribuição do empregado, no caso do participante,
aumentar ou diminuir de alguma forma a contribuição dele por conta das alterações do regulamento? Pois, Jean, toda alteração do regulamento, assim, todo o trabalho feito em conjunto com núcleos, e nós participamos ali, assessorando núcleos nesses aspectos, ela foi feita com o intuito de causar o menor impacto possível no custeio do plano. Quer dizer, atender ao normativo, atender a CGPAR 25, mas de forma que causasse o menor impacto, né? Seja para reduzir, seja para aumentar a contribuição. Então, essa foi talvez a maior premissa, a principal premissa. Por isso que, nesse primeiro momento, as contribuições não sofrerão qualquer alteração. Tudo foi feito no sentido de que o plano tivesse ali o mesmo custo. Agora, é importante frisar que isso não é garantia de que alterações de custeio possam ocorrer no futuro, né? Você tem outros motivos, outros aspectos que vão impactar na contribuição. Você pode ter questões relacionadas à rentabilidade do plano, expectativa de vida dos participantes. Então, você pode ter aumento ou redução de contribuição nos próximos anos por conta de outros fatores que não sejam as alterações regulamentares, porque essas alterações foram feitas com o objetivo de não impactar ou, por outra, causar o menor impacto possível no custeio do plano. Então, a resposta que eu dou é, nesse primeiro momento, aprovado o regulamento, não sofre qualquer alteração, tá? Elas permanecem, o custeio permanece como está. Complementando, né, o que você está falando, na verdade, a questão da contribuição ela já é avaliada todos os anos, né, André, através do plano de custeio, né? Então, é isso que vai determinar ali na frente qual que vai ser o nível de contribuição, não é isso? Isso. Ok. André, mas nós também temos um grupo grande, né? Temos um grupo bem significativo de participantes que tem aquele pagamento de joia, né? A joia, a gente sabe que ela é necessária ao plano, né? Mas como que fica a contribuição de joia desses participantes que pagam joia? Ela sofre alguma alteração também sobre valores? Desculpa. Não. Imagina. Não, pois a joia, ela faz parte também do plano de custeio e ela, nesse primeiro momento, ela permanece exatamente como é hoje. Como é que é a joia hoje? É um fator que foi calculado no momento do ingresso do plano e esse fator incide sobre a contribuição. Então, indiretamente, a joia só aumenta ou diminui se a contribuição aumenta ou diminui, mas o fator foi calculado lá na origem, quando o participante entrou, esse fator não vai ser alterado pelas mudanças colocadas, propostas, melhor dizendo, para o PBB. Então, resumindo, contribuição e joia, nesse primeiro momento, nada muda. Tá? Não há impacto tanto na contribuição como na joia. Que bom. Outro aspecto também que a gente observa que influencia diretamente para o participante são as carências, né? O que ele precisa cumprir para estar recebendo benefícios, né? Houve alguma mudança em relação a isso? Eu ainda complemento, né? Se você pode falar um pouco mais sobre essa nova situação de não mais ter a exigência da pessoa ser aposentada pelo INSS. Dá uma explicação para a gente aí como que fica essa situação. Ok. Bem, na verdade, aí voltando na origem de quando o Núcleos começou a pensar as alterações para o regulamento, além da preocupação de impactar o mínimo possível no custeio, o objetivo foi também de tentar minimizar o impacto da reforma da Previdência no
no regulamento. Lembrando que a resolução CGPAR ela saiu no final de 2018, então foi no decorrer de 2019 que o Núcleos estudou, analisou e propôs as alterações para o regulamento, ou seja, um período que já estava se discutindo a reforma, mas ela ainda não havia sido aprovada, porque a reforma foi aprovada em novembro de 2019. E em novembro de 2019, o Núcleo já estava com o regulamento pronto para submeter às patrocinadoras, à SESC, né, que, no caso de empresas federais, estatais federais, precisa submeter ao SESC. Então, nesse cenário, o objetivo, basicamente, foi evitar um aumento, né, ou até um aumento no custo, ou seja, manter o custo no que fosse possível e blindar, de alguma forma, o plano, as regras antes-reforma, porque justamente as regras da reforma, que houve várias mudanças no INSS, é que poderiam impactar positivamente ou negativamente o plano de benefícios. Então, o que foi feito? Começando, vou responder a sua pergunta do final para o início. Quais duas aposentadorias em que foi proposta a retirada de exigência da aposentadoria pelo INSS, as aposentadorias por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, nesses casos, o que o Núcleos fez? Qual foi a proposta? Foi trazer para dentro do regulamento as exigências do INSS para esse tipo de aposentadoria. Então, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, que antes da reforma bastava ter 30 ou 35 anos de INSS para se aposentar, nós colocamos dentro do regulamento essa exigência. Então, agora tem que ter 30 ou 35 anos de INSS, mas não precisa mais apresentar a carta de concessão do INSS. Por quê? Porque agora o INSS, com a reforma, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, só tem aposentadoria por idade. Então, a idade ficou 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Para evitar que isso impactasse no participante e ele tivesse que postergar a aposentadoria pelo Núcleos, foi mantida a idade em 58 anos, que era a idade que ele já estava habituado, mas trouxe para dentro do regulamento a exigência de ter 30 ou 35 anos de INSS, ou seja, a regra que o INSS exigia antes da reforma foi trazida para dentro do regulamento, motivo pelo qual não é necessário mais exigir a aposentadoria pelo INSS. Na aposentadoria por idade foi a mesma coisa, como é que era antes da reforma, o INSS. 60 anos mulher ou 65 anos homem e ter pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS. Essas carências foram trazidas para dentro do regulamento. Então, a mulher vai poder se aposentar pelo Núcleos com 60 anos de idade, ainda que pelo INSS, eventualmente, ela não tenha se aposentado. A gente sabe que é natural que a pessoa só vá se aposentar pelo Núcleos quando tiver aposentadoria pelo INSS. O que se tentou fazer aqui foi a proposta colocada pela administração do Núcleos e que a gente viabilizou através do texto regulamentar, foi dar a flexibilidade ao participante para que ele não ficasse engessado com essa regra mais rigorosa do INSS. Então, na prática, é como se o regulamento tivesse ficado parado, entre aspas, antes da reforma. Então, por isso que não se exige para as aposentadorias por tempo de serviço, tempo de contribuição, melhor dizendo, e idade, não vai mais se exigir aposentadoria pelo INSS. As outras aposentadorias, o Núcleos manteve a exigência pelo INSS porque são aposentadorias em que há necessidade de algum tipo de perícia ou de algum tipo de análise. É o caso da aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial o Núcleos concede com uma idade inferior, desde que tenha sido reconhecida a atividade especial pelo INSS. O INSS tem a capilaridade, tem a expertise para avaliar se de fato aquela pessoa esteve ou não exposta a algum agente insalubre ou perigoso para a sua saúde. Então, o Núcleos entendeu por bem que era melhor deixar que esse reconhecimento pelo INSS. Então, na aposentadoria especial,
nada mudou, continua a mesma coisa. Você tem a idade para aposentadoria e tem que estar aposentado pelo INSS, pela especial. No caso da invalidez, a mesma coisa. Quem é que tem perícia médica? Quem é que reconhece? Tem, né, expertise para avaliar se alguém de fato é inválido para o exercício de algum trabalho. Então, isso nós mantivemos. E a mesma coisa no caso do auxílio-doença. Ou ele tenha o auxílio-doença reconhecido pelo INSS, ou, se ele já for aposentado pelo INSS, também foi mantida a mesma regra. Ele vai ter que ter um laudo do médico da empresa, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Pogino? Então, ele com isso... Então, assim, grosso modo, o Núcleos não alterou as exigências. As carências para a aposentadoria permaneceram rigorosamente as mesmas, porque naquelas em que se retirou o INSS, nós trouxemos para dentro do regulamento as exigências do INSS antes da reforma. Então, assim, de uma forma bem resumida, eu sei que para algumas pessoas talvez não tenha ficado muito claro, eu recomendo, então, voltar ao site do Núcleos e ver o resumo que o Núcleos colocou, porque ali está bem esquematizado que todas essas carências permaneceram. Então, com relação às carências, os participantes podem ficar tranquilos, porque o Núcleos conseguiu manter na essência o que já havia antes. Andréia, ouvindo você falar, nos reporta aqui uma série de situações na prática que ocorrem no Instituto. Nós temos casos aqui, não são poucos, de participantes que se desligam da patrocinadora, já têm todas as carências, ou quase todas as carências, né? E ainda não têm ainda a aposentadoria pelo INSS. Nesse caso, na situação atual, ele precisa ficar, de alguma forma, mantendo a sua contribuição ao plano. E, na maioria das vezes, por entender que está próximo da aposentadoria do INSS, ele fica como autopatrocinado. Só que o autopatrocinado tem que fazer a contribuição dele e a contribuição que era da patrocinadora. Então, isso acaba causando aí até um desequilíbrio financeiro na vida do participante, né? Se fosse por esse modelo novo, ele já poderia, no seu desligamento da patrocinadora, estar pedindo o benefício do Núcleos, pelo menos, né? Enquanto não sai do INSS. É verdade, Pogio, você colocou uma situação interessante. Você imagina aquela pessoa que, pelas contas dela, imaginando antes da reforma, pelas contas dela faltava um pouco tempo para ela se aposentar pelo INSS, então ela conseguiria ficar como autopatrocinado, e aí vem uma reforma que muda tudo e, de repente, aquele tempo dobra ou quase dobra e ela não está preparada financeiramente para continuar, não só pagando o INSS, que ela tem que continuar pagando, mas como pagar o Núcleos. Então, dentro desse novo cenário que a gente tem hoje, de mudanças de relações de trabalho, em que as pessoas às vezes saem, a gente não sabe efetivamente o que pode acontecer no futuro com as patrocinadoras, pode ter algum tipo de modelo de trabalho em que você eventualmente não consiga ficar até a aposentadoria. Os planos precisam ter flexibilidade, e a exigência de uma aposentadoria pelo INSS, em alguns casos, pode engessar isso, né? Então, foi esse o contexto, eu acredito, que levou a administração do Núcleos a solicitar alguma solução nesse sentido. Sem dúvida. Bom, prosseguindo aqui, André, já partindo para o final, né? Houve alguma mudança no cálculo do benefício? Como que ficou isso? O cálculo do benefício, Pogian, esse sim sofreu alterações. Como eu comentei a princípio, uma das exigências da CGPAR foi o cálculo da média de salários com pelo menos 36 salários. Isso é uma mudança grande, porque o Núcleo sempre usou 12 salários. Então, agora vai fazer a média de 36. Lembrando, né, só para quem não tem isso na memória, o benefício Núcleos ele é basicamente média salarial menos o benefício INSS. E para aquelas pessoas que, na hora da aposentadoria do Núcleos, têm pelo menos 30 anos de contribuição para o INSS, a gente soma um abono.
Então, o benefício é média salarial menos INSS mais abono. Essa média salarial foi alterada, porque ela agora vai ser uma média de 36 salários. O abono também foi alterado, porque o abono era 25% dessa média, limitado numa média feita com os 12 últimos tetos do INSS. Essa média agora também vai ser com 36 salários. Então, houve uma mudança tanto na média salarial, que a gente chama de SRB, Salário Real de Benefício, que passa a ser com 36 salários, e houve uma mudança, consequentemente, no cálculo do abono. E aí, o INSS. O cálculo do INSS, lembrando que eu falei no início, uma das exigências da CGPAR é que não se use um valor hipotético, não pode ser mais o valor real. Então, o que o Núcleos fez? Também pensando na questão da reforma, porque uma das características da reforma da Previdência, ela trouxe uma redução, em alguns casos, significativa no valor do benefício INSS. Então, o que o Núcleos fez? Qual foi a solução encontrada? Nós passamos a chamar o benefício INSS, ele agora vai ser valor núcleos de referência. Então, a conta ficou média salarial menos valor núcleos de referência mais abono. Esse valor núcleos de referência ele vai ser calculado como era calculado o INSS antes da reforma, a média dos 80% maiores salários contados desde julho de 94. Só lembrando que a reforma mudou esse cálculo, o cálculo passou a ser feito por 100% dos salários. Então, o que o Núcleos fez? A proposta foi trazer para dentro do regulamento, cristalizar no regulamento a regra antes da reforma. Então, vai ser média dos 36 últimos salários, menos a média dos 80% maiores salários de contribuição contados desde julho de 94, mais o abono, obviamente, para quem tiver direito ao abono. Então, nesses casos, e aí eu recomendo, quem quiser entender melhor, retorne lá no site do Núcleos e veja o resumo, porque lá mostra para cada tipo de aposentadoria como isso vai ser calculado, e vocês vão ver claramente que houve essa transformação. Então, embora o Núcleos não tenha mexido nas elegibilidades, como eu expliquei, o cálculo do benefício ele foi bastante alterado, mas por conta da exigência da CGPAR. Lembrando que foi feito o máximo possível para que isso não causasse um impacto significativo para o participante. Mas a gente observa, né, André, que para quem tem um salário regular, para quem tem a sua contribuição ao núcleo de maneira regular, quanto à média de 12 ou 36, acaba influenciando pouco ou quase nada, né? Porque é a média mesmo, né? Agora, para quem tem uma variação salarial muito, vamos chamar assim, inconstante, aí acaba, sim, tendo uma diferença, né? Uhum. Mas, André, você já tinha dado até uma palhinha lá atrás sobre a pensão por morte, né? Você falou um pouquinho lá, e a gente observa que teve uma grande mudança na pensão por morte com relação ao regulamento atual, né? Então, essa proposta de alteração, na verdade, essa alteração de regulamento agora, ela está trazendo aí uma mudança bem significativa na pensão por morte, que a gente pode observar que é uma mudança muito favorável ao participante. Você pode estar falando um pouco sobre isso? Posso sim, Pogian. É importante falar sobre essa questão, porque até por conta de algumas exigências normativas, há uma exigência de que os participantes mantenham, tanto participante quanto assistido, ele mantenha permanentemente o seu cadastro atualizado. Para quê? Para que o cálculo atuarial da reversão de pensão seja sempre o mais realista possível. Então, eu diria que a principal novidade, né,
da pensão por morte, só fazendo um parêntese, o cálculo continua exatamente o mesmo, o Núcleos não alterou os percentuais, a pensão continua sendo de 80%, mais 10% por dependente, indo até no máximo 100%, isso não foi alterado. Então, o valor da pensão, ele não foi alterado, ele continua sendo calculado da forma como era antes. O que mudou? Primeiro, o regulamento deixa mais claro a obrigação de participantes e assistidos manterem seus cadastros atualizados. E isso o Núcleos faz sistematicamente, principalmente para os aposentados, através do recadastramento. Então, a preocupação de manter o seu cadastro permanentemente atualizado agora aumenta. E a mudança na pensão é que, no caso do aposentado, se na hora da concessão da pensão se habilitar um beneficiário que não tenha sido inscrito por ele, o Núcleos vai avaliar se aquele beneficiário não inscrito agrava ou não o risco atuarial do plano. Ou seja, se ele torna aquela pensão mais cara por conta do ingresso daquela pessoa não prevista. Se isso acontecer, aquela pensão vai ter a aplicação de um fator redutor justamente para a manutenção do equilíbrio atuarial. É claro aqui a preocupação do órgão fiscalizador, principalmente de quem fiscaliza as empresas estatais, de mitigar o risco atuarial. E o risco atuarial de pagar pensões não previstas no cálculo, ele existe. Né? Então, às vezes, o participante, por esquecimento ou por achar que não tem uma importância muito grande, ele deixa de colocar para o Núcleos que ele tem um filho menor, né? Ou que ele tem um cônjuge, um companheiro ou companheira, e na hora do pagamento da pensão, aquela pessoa simplesmente aparece. E pelo regulamento, assim como é no INSS, você paga a pensão, porque ela vai comprovar que tem direito. Né? Se é filho, se é cônjuge, vai apresentar os documentos e vai ter direito à pensão. Agora, para preservar o equilíbrio do plano, para evitar que aquela pensão sobrecarregue os demais participantes, então vai haver a aplicação de um fator redutor para buscar esse equilíbrio atuarial. Então, qual a mensagem que eu coloco para os participantes? Não se preocupem com essa questão, não fiquem preocupados. Por quê? Porque se você tiver sempre na sua cabeça, alterou, incluiu ou excluiu algum beneficiário, avise o Núcleos, porque com isso você vai garantir que a sua pensão, não a sua, obviamente, mas dos seus beneficiários, que ela seja reduzida. Então, o Núcleos, com certeza, vocês vão fazer campanhas de divulgação sobre isso, de conscientização, para que o participante crie esse hábito, para que ele passe, então, a ter essa preocupação. Nasceu um filho, casou, separou, vai lá e avisa o Núcleos, olha, eu quero incluir fulano, eu quero retirar ciclano, e assim a pensão vai ser concedida sem grandes problemas. Ok, André, mas também a gente pode observar nesse processo de pensão que, considerando o regulamento atual, o INSS ele tem, em determinado momento, ele acaba cessando, em algumas situações, cessando o pagamento de pensão, né, para alguns pensionistas. E hoje, no Núcleos, né, não é diferente. Se cessar a pensão por parte do INSS, como é atrelado ao pagamento de pensão pelo INSS, teria que cessar também. Né? E cessa, já ocorreu um ou outro caso aqui no Instituto. Tá? Mas a proposta do novo regulamento ele torna esta pensão, ainda que o INSS vier a cessar o pagamento da pensão, ele torna esse pagamento vitalício, é isso mesmo? É isso mesmo, Codian, bem lembrado. Desde 2013, a gente tem uma lei que estabelece que o INSS, a pensão não será mais necessariamente vitalícia. Ela só será vitalícia se o cônjuge tiver pelo menos 44 anos na data do óbito. Então, como o Núcleos tem um regulamento hoje em vigor atrelado ao INSS, o regulamento do Núcleos hoje diz o quê? A pensão será paga enquanto o INSS mantiver o pagamento. Então, como você bem disse, em alguns casos o Núcleos pode ser forçado a cancelar a pensão de uma pensionista, né, de uma esposa ou de um marido,
porque ele tinha uma idade inferior e o benefício acabou se tornando temporário. Então, a proposta do Núcleos no regulamento foi colocar que pensão para o cônjuge vai ser sempre vitalícia, independente da idade, exceto nos casos em que o INSS cancelar o benefício por fraude ou ato ilícito. Nesses casos, obviamente, o Núcleos, então, também vai cancelar o benefício. Então, isso realmente é uma questão importante, porque dá uma garantia maior para esses dependentes, que ainda que o benefício seja suspenso lá no INSS por força de lei, ele tem a garantia da manutenção pelo núcleo. Então, realmente, é importante ressaltar essa questão. Foi um ganho bastante significativo. André, partindo para a última pergunta e depois de umas considerações finais, né? A gente está falando aí de um regulamento que vai ser fechado, um plano que vai ser fechado. E os empregados, os novos empregados, aqueles que não entraram no nosso plano atual, ele vai ficar sem plano para estar entrando, né? A empresa não vai ter mais nada para oferecer ao empregado ou não? Não, na verdade, tem sim, Jean. Em paralelo, toda a discussão que foi feita com o regulamento do PBB, o Núcleos também vinha discutindo e aprovando nas instâncias administrativas o regulamento do plano CD, né, que vai ser o regulamento a ser oferecido aos novos empregados a partir da data de fechamento do PBB, e bem como aqueles empregados que, por qualquer razão, não aderiram ao PBB, terão a oportunidade de aderir a esse plano CD. Esses planos também já estão bastante adiantados em fase de aprovação, esses, inclusive, já estão na Previc, né? Eles já estão até um passo à frente, já foram encaminhados para a Previc, e a ideia do Núcleos, obviamente, é de fazer alguma coisa conjugada, ao fechar o plano, simultaneamente já oferecer para os novos empregados um novo plano, né, o plano CD, até para não ter solução de continuidade, você não ter um intervalo ali em que as pessoas realmente não tenham alternativa. Tudo isso está sendo pensado pelo Núcleos, foi feito tudo de forma casada para causar um menor impacto, né? Eu acho que eu sempre uso essa expressão menor impacto, porque eu acho que isso permeou todo o trabalho desenvolvido pelo Núcleos, a ideia de que estamos fazendo algo por determinação legal, ok, mas vamos tentar, na medida do possível, impactar o menos possível o participante. A gente sabe que qualquer alteração ela é sempre traumática, mexe com expectativas das pessoas, planejamento das pessoas, né, Jean? Então, você fazer alterações muito bruscas ou muito grandes, você realmente causa um transtorno muito grande. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que fica para os participantes. A intenção do Núcleo, de fato, foi causar o menor impacto possível. Tá bom, André. Eu quero te agradecer muito, te agradecer aqui pela participação. É claro que, pelo fato de você ter participado aqui na criação dessas alterações, e com a visão e a experiência que você tem, isso nos ajudou muito aqui no processo, tá, André? E eu quero te agradecer muito pela participação aqui dessas principais perguntas. Eu tenho certeza que não é o suficiente, embora um vídeo longo, né? Mas é porque nós estamos falando praticamente de todo o regulamento aqui, tá? Mas ainda assim a gente sabe que uma ou outra questão ela ainda vai ficar pendente, né? Então, para isso, eu falo aqui direto aos participantes que não se furtem em perguntar, estejam mandando e-mail, estejam ligando, estejam entrando em contato com os canais de comunicação aqui do Núcleos, que a gente vai respondendo. O importante é você não ter dúvida sobre um plano que você já paga há anos e anos. Então, você precisa conhecer o seu plano de benefício. André, eu deixo para você as suas considerações finais, depois eu me despeço do pessoal. Já, eu só tenho a agradecer a oportunidade, eu acho importante essa iniciativa do Núcleos, eu estou sempre à disposição, se porventura vocês entenderem necessário gravar outros vídeos, é só falar, e eu terei o maior prazer em
em participar, em tirar as dúvidas. Eu acho importante, acho fundamental que as pessoas conheçam bem o seu plano de previdência, porque, afinal de contas, isso vai ser uma parte importante do futuro delas. Então, quanto antes elas se conscientizarem dessa importância, melhor. E, enfim, só parabenizar o Núcleos pela iniciativa. Eu acho que vocês estão no caminho certo, justamente de ter uma postura proativa, de buscar sempre esclarecer os participantes. Então, deixo aqui o meu abraço a vocês e me coloco à disposição sempre que necessário. Obrigado, tá, Andréia? E a você que está nos acompanhando aí através desse vídeo, fica aí mais uma vez aí disponibilizado todo o canal de atendimento do Instituto para que vocês entrem em contato e não fiquem com dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Um abraço.